Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para seres vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, com essa leitura do Evangelho que acabou de ser proclamado, que é Mateus 6, do versículo 1 até o 6º, depois do 16º até o 18º, nós abrimos esse tempo maravilhoso na igreja, que é o tempo da Quaresma. No dia de hoje, a igreja recomenda que nós façamos a penitência de não comer carne e de jejuar. O jejum da igreja ele é muito simples. O que a igreja nos ensina é que no dia de hoje nós deveremos fazer uma refeição e as outras 2 refeições nós devemos diminuir. Uma, comer bem. As outras, comer menos. Com mais esse acréscimo que é justamente de não comermos carne. Hoje fazemos abstinência de carne. Mas que tempo é esse? Que tempo é esse chamado de Quaresma? Como é que nós devemos estar nesse tempo de Quaresma? Bem, meus irmãos, no tempo de Quaresma, nós precisamos estar com o nosso coração arrependido diante de um Deus que nos ama tanto e observando o quanto que nós erramos com as nossas faltas, nós precisamos estar com o coração arrependido. Davi, quando ele pecou, e olha que o pecado de Davi foi gravíssimo, além dele ter traído o melhor amigo dele com a mulher desse amigo, então pecado de adultério, esse pecado se juntou depois
com o pecado de homicídio, porque Davi fez de tudo para que o amigo dele pudesse vir para casa, porque ela tinha dito que estava grávida, e ele, para encobrir a gravidez dela, ele pediu que o amigo dele, que estava na guerra, ele pudesse vir para estar com ela, e ali, estando com ela, ele poderia imaginar que o filho seria dele e não de Davi. Mas o amigo, na sua fidelidade, ele não quis ficar com a mulher, ele queria sempre ficar com Davi. Davi, vendo que a artimanha, porque na verdade foi uma artimanha o que ele tinha feito, não tinha dado certo, ele mandou o amigo dele voltar para a guerra e pediu que ele ficasse lá na trincheira, né? Já ele fizesse parte dos primeiros daqueles que estariam à frente para que ele morresse. E foi isso justamente que aconteceu, ele acabou morrendo. E aqui vieram 2 pecados: adultério e homicídio. Davi encobriu tudo, mas Deus enviou o profeta Natã e falou para ele. Contou uma história, aí Davi entendeu a história, e aí Natã disse para ele que ele tinha ofendido muito a Deus. Davi se revestiu com vestes de penitência. E naquele arrependimento que estava nele, ele falou: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Que é o salmo responsorial da missa de hoje, que é o Salmo 50. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Eu reconheço, tende piedade. Mas a partir de hoje, criai em mim um coração que seja puro. Davi estava extremamente humilhado. Davi estava extremamente arrependido. Davi estava revestido de sacos de cinza para mostrar externamente o quanto que ele tinha ofendido a Deus, e ali ele estava pedindo a Deus perdão e misericórdia. Diante dessa atitude de Davi, Deus o perdoou. É assim, meus irmãos, que nós devemos estar. A igreja, hoje, na quarta-feira de cinzas, ela se reveste, toda a igreja católica, aqui eu estou falando para os católicos, então todos nós, católicos, nós estamos como Davi, arrependidos, e externamente, dentro da celebração da missa, nós iremos nos revestir com essa cinza que é colocada na nossa cabeça. E o sacerdote irá dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou dirá também: lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Duas formas de dizer para nós: precisamos nos converter, precisamos voltar ao que o Evangelho ensina para que nós nos salvemos. Lembra-te que és pó. Nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Um dia nós morreremos e nós não podemos morrer ofendendo a Deus de maneira nenhuma. Não é simplesmente, meus irmãos, uma prática que nós vamos fazer ali. Nossa, agora eu vou ficar essa noite, vou fazer vigília, não vou dormir, vou fazer essa penitência, vou fazer aquela. Não, meus irmãos. Nós precisamos tomar consciência
de que nós, como filhos de Deus, nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. E nós somos chamados a amar a Deus e obedecer a Deus. Mas a tendência nossa é sempre ir ao contrário. A tendência nossa é dar as costas para Deus. Na primeira leitura, tirada do livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 12 a 18, há um chamado de Deus para nós. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. É assim que nós estamos. Por que com jejuns, lágrimas e gemidos? Porque é a demonstração de que realmente nós temos consciência de termos ofendido a Deus. Quando nós fazemos o mal para alguém, principalmente quando é uma pessoa muito querida, que nós ofendemos essa pessoa, a nossa alma ela entra num estado de tristeza, de melancolia. É assim que a nossa alma fica. E aí nós ficamos desassossegados. Nós ficamos sem paz no coração. E a única forma dessa paz retornar é nós irmos ao encontro daquela pessoa e dizer para ela, olha, me perdoa, eu fui grosso, não era assim que eu devia agir. Então, uma vez que nós estamos nesse estado de tristeza, nós precisamos voltar para Deus. Aí na carta aos Coríntios, que é a segunda carta aos Coríntios, que está na liturgia de hoje, capítulo 5, do versículo 20 até o capítulo 6, versículo 2, lá diz, deixai-vos reconciliar com Deus. Nós não podemos terminar essa quaresma, meus irmãos, sem nos reconciliar com Deus. Por isso, nós precisamos nos voltar interiormente e no exame de consciência, vermos lá no profundo do nosso coração como nós temos ofendido a Deus. Você está entendendo? Como Jesus diz, é de dentro do coração do homem que está a impureza, que está a maldade. É no coração do homem que está os pecados. Então, lá no fundo do coração, nós precisamos ver se como nós estamos ofendendo a Deus. Se nós estamos ofendendo a Deus com maldades, se nós estamos ofendendo a Deus através dos irmãos fazendo mal para o irmão, se nós estamos rezando como nós deveríamos rezar, se nós estamos dando as costas para Ele, se nós estamos no adultério, se nós estamos roubando, se nós estamos no sacrilégio. E aí, nós nos voltamos e dizemos, tende piedade. Nessa carta aos Coríntios, também ele vai dizer, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. É agora o momento favorável para nós nos voltarmos para Deus, é agora, é nesse tempo, é tempo de nos voltar. E aí, existem 3 formas de penitência que nós podemos fazer, que nós vamos desenrolar nesse tempo da quaresma, na própria liturgia, que é que Jesus mostra no Evangelho de hoje. A esmola, o jejum e a oração. Nós somos muitas vezes individualistas, nós somos apegados às nossas coisas, então é um momento de nós vermos
as necessidades dos nossos irmãos e ajudarmos os nossos irmãos. É o tempo de jejuarmos também, de entrarmos nesse clima interior de reconhecermos a necessidade do jejum. Então vamos nos abster de carne, fazendo a penitência da carne, a abstinência da carne, comendo menos, evitar de ficar comendo coisas muito saborosas. E o outro, que é a oração. Imagina, a oração é um dom. E quantas vezes nós temos preguiça de rezar e trocamos esse momento de oração, que é o momento de nós estarmos com Deus, aí nós trocamos com outras coisas. Então é preciso rezar mais. E com essa advertência que Jesus está nos dando no Evangelho de hoje. Não fazer isso para se mostrar. Não é para ficar agora mostrando para todo mundo, olha, tá vendo, eu estou jejuando, estou fazendo abstinência de carne. Tá vendo, eu tenho rezado mais. Tá vendo, olha, acabei de praticar esmola. Aí Jesus está dizendo, não é com esse espírito. É com esse espírito de arrependimento. Ou seja, eu sou muito apegado às minhas coisas. E o meu apego deve ser para com Deus. Eu vou me desfazer de algumas coisas, eu vou dar isso para os pobres. Eu nem estou usando isso aqui. É com esse sentimento. Mas também eu não estou falando aqui de um sentimentalismo e nem estou dizendo agora que é para você inventar um sentimentalismo ou ficar ali com lágrimas nos olhos, que na verdade pode ser lágrimas de crocodilo, e fazendo encenação diante de Deus. Não é bem assim. É esse reconhecimento. Eu tenho amado a Deus verdadeiramente? Como eu tenho tratado as pessoas que estão ao meu redor? E comigo mesmo, como é que eu tenho sido? Esse tempo de reflexão, de parada. É assim que nós estamos. É assim que nós devemos entrar na Quaresma. E aí vem outra advertência de Deus na liturgia de hoje, que é ali na aclamação ao Evangelho. Lá vai dizer assim: não fecheis o vosso coração. Nessa oportunidade que Deus está dando para nós, nos voltarmos interiormente e revermos a nossa vida. E se lá nesse momento você percebe, olha, eu pequei dessa forma, eu fiz isso, eu não deveria agir assim, eu não tenho colocado Deus realmente em primeiro lugar na minha vida. E aí você percebe, aí você fecha o coração dizendo, bem, não é bem assim. É a oportunidade. Não permita de fechar, que o seu coração se feche para este momento. Então vamos participar da missa hoje. Vai lá. Participe de todo o teu coração. E naquele momento em que as cinzas forem colocadas na sua cabeça, preste bastante atenção no que o sacerdote vai falar. Ele poderá falar, convertei-vos e crede no Evangelho, ou ele poderá dizer, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. Uma dessas duas frases o sacerdote falará. Uma está em Marcos,
capítulo 1, versículo 15, que é essa, convertei-vos e crede no Evangelho, ou a outra, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar, que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E ali no fundo do coração, faça o propósito, Senhor, eu quero melhorar. Senhor, eu quero realmente levar uma vida santa, uma vida de santo. É isso que nós somos chamados. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. E aí, quando acabar a missa, essa vida de penitência, se penitenciando aqui, se penitenciando ali, se revendo. É um retiro, meus irmãos. A igreja é chamada a viver um grande retiro. Todos nós estamos neste clima, nos revendo, porque não podemos mais continuar ofendendo a Deus, que tanto nos ama, que foi isso que Nossa Senhora falou aos pastorinhos. Não ofendam mais a Deus. Que já é tão ofendido, não ofendam mais. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Convertei-vos e crede no Evangelho. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar.